Capítulo 3 do Poder Judiciário, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1. O Supremo Tribunal Federal. Inciso 1A. O Conselho Nacional de Justiça. Inciso 2. O Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2A. O Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 3. Os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais. Inciso 4. Os Tribunais e Juízes do Trabalho. Inciso 5. Os tribunais e juízes eleitorais. Inciso 6. Os tribunais e juízes militares. Inciso 7. Os tribunais e juízes dos Estados, do Distrito Federal e territórios. Parágrafo 1º. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Inciso 1. Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Inciso 2. Promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. A linha A. É obrigatório a promoção do juiz, que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. A linha B. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. A linha C. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. A linha D. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar ao juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. A linha E. Não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem devido despacho ou decisão. Inciso 3. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente apurados na última ou única entrância. Inciso 4. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrado, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Inciso 5. Subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal, fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido em qualquer caso o disposto nos artigos 37, inciso 11 e 39, parágrafo 4º. Inciso 6. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. Inciso 7. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Inciso 8. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça,
assegurada ampla defesa. Inciso 8A. A remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá no que couber ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2º. Inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público em informação. Inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Inciso 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Inciso 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal. Juízes em plantão permanente. Inciso 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Inciso 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente, sem caráter decisório. Inciso 15. A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Artigo 94. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Tribunal formará lista tríplice enviando-a ao Poder Executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes para a nomeação. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. Inciso 1. Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8. Inciso 3. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37, inciso 10 e 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Parágrafo único. Aos juízes é vedado: inciso 1. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participações em processo. Inciso 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. Inciso 4. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Inciso 5. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido 3 anos de afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Compete privativamente, inciso 1, aos tribunais, a linha A, eleger seus órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.
A linha B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. A linha C. Prover, na forma prevista nessa Constituição, os cargos de juiz de carreira de respectiva jurisdição. Propor a criação de novas varas judiciárias. A linha E. Prover, por concurso público de provas e de provas de títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança, assim definidos em lei. A linha F. Conceder licença, férias e outros afastamentos aos seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Inciso 2º. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169. A linha A. Alteração do número de membros dos tribunais inferiores. A linha B. A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como fixação de subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. A linha C. A criação ou extinção dos tribunais inferiores. A linha D. A alteração de organização e da divisão judiciárias. Inciso 3º. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Artigo 98. A União no Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão, inciso 1, juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e execução de causas civis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante procedimento oral e sumaríssimo, permitido, nas hipóteses previstas nessa lei, a transação e o julgamento de recursos por turma de juízes de primeiro grau. Inciso 2º. Justiça de paz, remunerada com posse de cidadãos eleitos pelo voto direto universal, secreto, com mandato de 4 anos e competência para uma forma da lei. Celebrar casamento, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada ou processo de habilitação, exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Parágrafo 1º. A lei federal disporá sobre a criação dos juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Parágrafo 2º. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio de serviços afetos a atividades específicas da Justiça. Artigo 99. O Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete, inciso 1, no âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com aprovação dos respectivos tribunais. Inciso 2º. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal e territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.
Parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas mediante abertura de créditos suplementares ou especiais.